Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, acompanhando, curtindo, comentando, fazendo críticas também, desde que sejam construtivas, ou então acompanhe a minha página do Instagram, tá bom, gente? Bom, na aula de hoje, na verdade, eu vou dar uma continuidade sobre o último conteúdo que eu trabalhei com vocês. A gente falou então sobre a urbanização brasileira, né? Foi uma aula bem curtinha, minhas aulas estavam sendo um pouco longas, eu acabei encurtando um pouco essa aula. Eu expliquei de maneira breve, fiz uma cronologia, né, sobre o processo de urbanização no Brasil. Falamos um pouco então, sobre esse processo, alguns fatores, né, que influenciaram para que o Brasil começasse a se urbanizar. A gente viu que esse processo foi um pouco mais acelerado do que vimos então que o processo foi um pouco mais acelerado, né, do que nos países desenvolvidos e consequentemente cresceu sem planejamento. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre o conteúdo de urbanização, só que a gente vai falar um pouco mais sobre alguns temas específicos, né, que envolvem a urbanização, que é metropolização, conurbação, hierarquia urbana, rede urbana. Então a gente vai explicar um pouco sobre isso, né? A gente vai ver que as cidades brasileiras elas se diferenciam, né, pelo seu tamanho, pela sua importância. A gente vai falar bastante das regiões metropolitanas, que foi algo muito comum, sobretudo a partir dos anos 70, né, pelos governos militares. A gente vai falar um pouco, né, sobre esse processo de metropolização, até mesmo de conurbação e até a questão da megalópole, né, que a região de São Paulo e Rio de Janeiro já está se tornando uma megalópole devido ao seu crescimento urbano. E também vamos falar um pouco também dos tipos de cidades que tem no Brasil e suas funções, né? Tem aquelas cidades que se destacam mais por uma atividade econômica, por exemplo, uma cidade industrial, uma cidade turística, uma cidade religiosa. Então a gente vai usar essa videoaula para explicar um pouco esses conceitos, né, ligado ao tema urbanização do Brasil, tá bom? Então eu espero que vocês curtam a aula e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Então, seguindo a sequência, né, falamos então sobre a primeira parte, sobre o processo de urbanização no Brasil. Então, o conteúdo de hoje é a urbanização brasileira, parte 2. Vamos lá? Então, assim, gente, vimos na aula passada então, um infográfico bem resumido, né, sobre o processo de urbanização no Brasil. Então, a gente tirou como conclusão que a urbanização no Brasil ela foi de forma acelerada, porém sem planejamento, né? Por isso que tem muitas das cidades brasileiras têm esses problemas que a gente vê no dia a dia. Nessa aula, a gente vai abordar alguns conceitos básicos, né, sobre as metrópoles brasileiras, o que é a hierarquia urbana e o que são as funções da cidade, tá bom? Bom, primeiro para falar um pouco sobre o processo de urbanização, de metropolização no Brasil, o que acontece? Isso ocorreu sobretudo a partir dos anos 70, 60 e 70, né, com governos militares, que foi um processo que algumas cidades brasileiras, devido ao seu crescimento urbano, começou a expandir as suas áreas nos municípios vizinhos. E aí então houve esse processo de metropolização. Foi até um pouco do incentivo do governo militar na época, que ia gerar mais recursos, ia fazer com que houvesse uma maior integração entre os municípios, para facilitar a questão da industrialização, para resolver algumas demandas da cidade. Então foi algo muito comum até 1960 e 70. Né? E isso também tem um pouco a ver com o próprio crescimento das cidades brasileiras, né? Pelo próprio aula anterior que a gente falou sobre a urbanização brasileira, né? Que a partir da década de 50 e 60 aumentou, né? Se expandiu. Então aqui a gente tem algum mapa, a gente já vai falar um pouco sobre essas metrópoles, tá bom? Só para a gente dar uma sequência ao conteúdo. Bom, aqui tem um mapa atual das principais regiões metropolitanas do Brasil. Então, as regiões metropolitanas cresceram muito, né? Quando elas surgiram, era praticamente 9. Agora tem praticamente, se não me engano, 32 regiões metropolitanas, né? De acordo com o IBGE. E aqui mostra, então, as regiões metropolitanas, né? E a área de expansão dessas regiões metropolitanas, tá bom, gente? Bom, o que acontece? Quando as metrópoles crescem muito, sobretudo a metrópole principal, a cidade principal, sobre os demais vizinhos, sobre os municípios vizinhos, ocorre um processo que a gente chama de conurbação, né, que é a formação das chamadas regiões metropolitanas. Isso é algo muito comum nas grandes cidades. Por exemplo, você tem ali a cidade de São Paulo, você tem os municípios em volta, só que a mancha urbana dessa cidade cresceu tanto que você não consegue identificar qual que é um município e qual que é o outro. Onde eu moro, em Florianópolis, tem um vizinho município que é o de São José, e isso é bem comum. Você tem um bairro que está em Florianópolis, aí você caminha um pouco, outro bairro está em São José. Então esse é um processo de conurbação, né? É um processo que o crescimento urbano está muito elevado, tá bom, gente? Aqui tem um exemplo então da cidade de São Paulo, né? Que já que é a maior cidade do Brasil e a maior região metropolitana, eu acabei trazendo esse exemplo.
Bom, outra coisa que ocorre bastante nos países desenvolvidos e também tem ocorrido aqui no Brasil é quando há duas ou mais regiões metropolitanas que eles crescem bastante até virar uma grande região metropolitana. Então a gente chama esse complexo de megalópole. Por exemplo, nos Estados Unidos esse processo é muito comum. Ali tem o mapa da megalópole que junta a região metropolitana de Boston, Nova York e Washington. Daí a gente chama de megalópole Boash. Aqui no Brasil já está se formando uma megalópole, devido ao crescimento da região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí tem as regiões em volta, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa área tem crescido tanto, no ponto de vista de urbanização, que também tem se tornado então uma megalópole. Na verdade ainda não é uma megalópole, mas está se tornando uma megalópole, devido a esse crescimento urbano. Bom, aqui tem um mapa que é sobre a hierarquia das cidades brasileiras. O que acontece? As cidades brasileiras elas se diferem, né, no seu tamanho, né, em termos de populacional e também na sua importância e na sua influência em relação ao Brasil, em relação a todo o território brasileiro. Então tem, por exemplo, as metrópoles mundiais e nacionais, que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles do Brasil. Elas influenciam todo o Brasil, tanto é que a maior parte das notícias ou estão em São Paulo ou estão no Rio de Janeiro. Elas influenciam bastante, isso vocês percebem nas novelas, e há um ponto também de influenciar o mundo, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Que não é a maior cidade, mas do ponto de vista a nível mundial, geralmente é uma cidade mais conhecida, tem uma influência global importante, né? Assim como tem as cidades globais, como Nova York, Paris, Londres. Aí tem aquelas metrópoles nacionais que influenciam os seus estados e as regiões onde estão localizadas, que é o caso de Salvador, que é uma cidade muito importante, não só no ponto de vista nacional, mas do ponto de vista regional. Porto Alegre, que tem uma importância muito forte aqui na região sul, certo? Depois tem as metrópoles regionais, são aquelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades diversificadas, que é o caso de Campinas, Goiânia. Tem as capitais regionais, que influenciam o seu estado, né, que é o caso de Florianópolis, Cuiabá e também os municípios em sua volta. Tem os centros regionais, que influenciam as áreas em sua volta. Por exemplo, Santa Catarina tem a região de Joinville, Chapecó. Em São Paulo ali tem Sorocaba, que é a região que influencia a parte meio oeste ali do interior de São Paulo. Na Bahia tem a cidade de Ilhéus, né, que influencia toda a região sul da Bahia. E aí tem os centros locais, né, que influencia apenas a área do seu município. Aí o que acontece? Quanto maior é a ligação entre as cidades e suas influências regionais, a gente denomina de rede urbana. Então, quanto maior a sua interligação, maior será a sua influência do ponto de vista nacional. Aqui tem um exemplo então da rede urbana do Brasil. Então vocês vão perceber que São Paulo e Rio de Janeiro, a rede urbana, né, os pontos de integração entre São Paulo e Rio de Janeiro é maior do que as demais cidades. Por quê? Porque elas têm mais influência, certo? São as duas principais metrópoles. E também não podemos esquecer Brasília, que também é uma metrópole nacional, além de ser a capital do Brasil, ela tem influência em todo o Brasil. E aí tem outras cidades, outras metrópoles que têm influência, porém não é tanta. E aí então a integração delas é menor. Então vocês vão perceber que quanto maior os pontos interligados, maior é a influência dessa cidade. E isso que a gente chama de rede urbana, tá bom, gente? Bom, outra coisa que é importante a gente diferenciar no Brasil é os tipos de cidades que tem no Brasil. Como o Brasil é um país de proporções continentais, de cidades diferentes, elas se diferenciam de vários tipos, certo? Então as cidades do Brasil elas podem ser classificadas de várias formas. Quanto ao sítio, que é referência ao local que está essa cidade, por exemplo, a questão topográfica, a questão geográfica. Por exemplo, aí, a cidade onde o sítio é uma planície, um planalto, uma montanha. Então aqui tem o exemplo de Cabo Frio, que é uma região que fica numa planície, uma cidade litorânea, e aí Urubici, que é uma cidade que fica numa região montanhosa, certo? E também a sua situação urbana, né? Em relação também a outros fatores geográficos, por exemplo, é uma cidade fluvial, uma cidade marítima, uma cidade do litoral, uma cidade do interior. A gente pode dar o mesmo exemplo que tem aqui no slide. Tem Cabo Frio, que é uma cidade litorânea, e aí tem Urubici, que é uma cidade no interior, certo? E também tem em relação a quanto à função, qual que é a principal atividade que ela exerce. Então, vou dar exemplo. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades que exercem várias funções, né? São cidades industriais, são capitais, centros políticos, mas também são cidades turísticas. E aí tem aquelas cidades que têm aquela função específica. Por exemplo, uma cidade industrial, uma cidade portuária, uma cidade turística. Então, aqui tem exemplo da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que é uma cidade que é portuária, né? Tanto é que Santos tem o maior porto do Brasil.
Ali tem outro exemplo de Gramado, que já é uma cidade turística. A principal atividade econômica de Gramado, embora tenha outras atividades, mas a principal atividade econômica de Gramado é o turismo. Tem também aquela cidade religiosa, que é o caso de Aparecida. Enfim, são alguns desses exemplos. Quanto à origem, elas podem ser então planejada ou espontânea. Espontânea, quando ela foi fundada, ela foi crescendo aos poucos, e planejada é aquela cidade que houve um planejamento. Então ali tem o exemplo de Brasília, que é uma cidade que foi planejada, né? Quando ela foi planejada em 1960, ela serviu para ser a capital do Brasil. Então teve uma construção antecipada. Lógico, o Brasil depois acabou crescendo um pouco mais, né? Nas cidades em volta, porém é uma cidade que foi planejada. E aí tem Belém e outras cidades do Brasil que são cidades espontâneas, né? Que elas foram fundadas e depois elas foram crescendo aos poucos. Bom, gente, a aula foi bem curta, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estaremos à disposição, tá bom, gente? Olá, pessoal, sou eu aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acabamos então de finalizar mais um conteúdo, né, sobre o tema urbanização, né? Dessa vez a parte 2. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, esses conceitos e qualquer dúvida estaremos à disposição, tá bom? No mais era isso, que vocês tenham uma excelente semana e se cuidem. Abraço e fiquem bem.